Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Você está no Imigrantes e eu sou Juliano Godoy. Hoje nós vamos falar com uma gaúcha que saiu de Porto Alegre para ganhar o mundo. A nossa convidada de hoje é a Patrícia da Rosa. A Patrícia começou a carreira dela como advogada no Brasil, depois ela fundou e foi sócia de uma assessoria de comércio exterior, fez PhD na Itália e agora resolveu se mudar para o Canadá. Como boa gaúcha, tenho certeza que ela adora um bom churrasco e transformou essa paixão num negócio. E ela se associou a uma rede de churrascarias lá no Canadá. Se liga aí com a gente para ouvir a história dela. Patrícia, tudo bem? Obrigado por estar aqui com a gente. Tudo ótimo, Juliano, tudo excelente. Ainda mais no verão aqui em Calgary, tá tudo maravilhoso. Bacana. Patrícia, você rodou bastante, né? Dá uma versão resumida, então, de por onde você passou e como é que você chegou até aí. Bom, eu, na verdade, sou de Pelotas, nasci em Pelotas, né? Fui para Porto Alegre já com 18 anos para fazer faculdade e trabalhar. Mas eu comecei estudando eletrônica, eu sou de formação técnica eletrônica, fiz um ano de engenharia e vi que esse negócio não era para mim, e fui, então, para a área de marketing, né? Fiz publicidade e propaganda, mas no meio disso eu comecei a trabalhar com comércio exterior, né? Eu trabalhei um ano numa empresa de comércio exterior, na verdade num despachante aduaneiro, porque em 1990, 91 a gente não falava em assessoria, né? E aí, aos 22 anos, tive a ideia, com mais duas sócias, de abrir a Brasport Sul, que na verdade eu começo na área de comércio exterior, concluí a faculdade de marketing e desde 92, agora dia 2 de setembro, a Brasport Sul está fazendo 30 anos, né, de atividade. E aí eu prestava muita assessoria para advogados, então o direito entrou depois na minha vida, né? E como o Brasil não tem, é muito raro você encontrar um advogado que entenda de customs, né, de aduana e especialmente de comércio exterior, eu fui para essa área. Depois de terminar a faculdade, eu apliquei para um doutorado na Itália, né? Então, porque a minha tese é exatamente nessa área de aduana, então o estudo comparativo, né, da aduana brasileira no contexto do Mercosul com a aduana italiana integrada na União Europeia. Teve algum motivo para sair Itália ou... Na verdade, porque havia essa possibilidade, né? Eu pensei primeiro em Portugal, mas a Itália tinha um programa, foi a única vez que eu entrei numa faculdade pública, porque eu fiz duas faculdades no Brasil, e no Brasil a gente trabalha de dia para pagar a faculdade de noite, né? E na Itália existia esse programa que a gente não tinha direito à bolsa, mas a gente não pagava, né? E aí eu apliquei para um projeto, apliquei o meu projeto lá, e foi aceito, e eu tive a belíssima oportunidade de, em 4 anos, morar 2 em Roma, né? Eu ficava 6 meses no Brasil, 6 meses lá. E foi minha primeira experiência morando fora, mas por conta da Brasport Sul, eu sempre trabalhei com o pé no Brasil, mas com a cabeça fora, né? Uhum. Então a gente trabalhava com o mundo inteiro, porque nós éramos também agentes de carga, né? Então eu tive contato com, eu diria praticamente, com todos os continentes, com certeza, e com muitos países, né? E eu também, viajar sempre foi uma paixão. Então, a coisa nasceu daí. Mas a minha história com o Canadá é bem diferente, né? Eu vim para cá visitar um amigo, eu estava de férias, eu vim passear. Então, antes da gente chegar no Canadá, né, conta um pouquinho da Brasport. Era importação e exportação de bens? Que tipo de coisa que vocês traziam? Tudo que você pode imaginar, a gente... e depois, quando eu fui para o direito, então, né, a gente acabou ampliando, a gente acabou trabalhando desde consultoria para clientes que queriam exportar os seus produtos, descobrir novos mercados, e o trabalho de desembaraço aduaneiro mesmo, de agenciamento de carga, né, a gente começou a fazer... basicamente, o foco era se tu tinha uma operação fora do Brasil ou se tu queria importar algum produto, a gente poderia te dar uma assessoria completa, e assim a gente trabalha até hoje. Hoje eu tenho mais 3 sócios, né, que foram lá atrás, são meus ex-funcionários e que viraram parceiros, né. Em 2010, quando eu fui para a Itália fazer o doutorado, eu abri a sociedade, né. Eu já tinha gente comigo. Hoje, sei lá, o pessoal, a Brasport Sul vai fazer 30 anos, eu acho que o Leandro, a Dani estão comigo há quase 25, a Melissa há 20, né? Então, essas pessoas já eram basicamente parte
da equipe, né, parte da empresa. E hoje eles tocam a operação, eu dou uma retaguarda, mesmo estando aqui, né, mas a operação roda muito, muito tranquila no Brasil. E isso nos colocou, Juliano, o fato de tu operar com vários países, né, me fez perceber, assim, as diferenças culturais de como se faz business, né. Isso me deu um background, acho, bastante interessante, né? Claro, a experiência da Itália ela é um pouco mais profunda, é uma experiência mais acadêmica, mas eu também fiz muitas relações lá, né? Acabei e atendo até hoje alguns clientes de lá. Então, mas essa coisa da cultura que eu, né, pensava a América do Norte como tudo igual. Estados Unidos e Canadá, para mim, na verdade, eu nunca pensei muito em Canadá, né, devo dizer. Mas é Canadá totalmente... é o 51º estado, né? Então, Mas, fala isso e eles ficam bravos, né? mas fica com razão, porque é muito diferente fazer business aqui, né? Os negócios aqui funcionam de uma forma diferente. E quando você vai para a Europa, por exemplo, você pega a Alemanha, se você me perguntar qual é o país mais parecido para fazer negócio com a Alemanha, eu vou te falar Japão, tranquilamente. Né? O tipo de... o respeito, os times, as exigências. Então, a gente vai pegando um pouco desse universo, né? Que é bastante diferente. Eu já vivenciei coisas muito... Eu já coordenei projetos, né? Na área de importação de acordos internacionais grandes e também na área de serviço. Uma passagem rápida, assim, mas uma vez o meu cliente chegou para mim, eu queria que tu coordenasse toda essa parte, era uma parte de engenharia e era basicamente serviço. A empresa espanhola contratava as prestadoras de serviço no Brasil para realizar uma obra, né? E precisava alguém para gerenciar toda essa parte de câmbios e controlar planilhas, etc, etc. E eu falei, olha, eu não faço isso, tá, mas ok, estou fazendo toda a importação, faço isso também. E aí eu comecei a fazer isso e me dei conta que os números não estavam fechando. Né? Aí mandei um e-mail para o pessoal e tal. Passou uma semana, passou 2 semanas, era uma empresa de Bilbao. Isso, estou falando de 15 anos atrás, pelo menos. E não vinha resposta, né? Daí eu falei pro meu cliente, olha, o pessoal não está respondendo, já mandei 2 ou 3 e-mails, né? E o meu cliente falou, olha, Paty, assim, eu não mandei o e-mail deles para ti, porque tu é baixinha, e tu vai ficar muito braba, porque as baixinhas, a minha mulher é baixinha, os baixinhos são muito bravos. Eu falei, por quê? Porque o cara respondeu que não trata com mulher. E daí eu falei assim, tá aí agora? E ele falou, não, eu vou responder para ele que aqui no Brasil não interessa se é homem ou mulher, não interessa a competência, então ele vai ter que tratar com você. E aí ele respondeu e me copiou no CCO, né? Então a gente vivenciou experiências, Juliano, de todo tipo, né? Na área do business. Imagina, eu abri a minha empresa, eu tinha 22 anos, eu era literalmente uma guria, né? Então, enfim, mas é interessante, assim. Então, a gente rodou muito. Digamos assim, eu tive uma experiência muito interessante, porque a gente também assessorou clientes em diversos segmentos. Se você me perguntar, eu já importei de tudo, até cérebro humano, até, entendeu? Caramba. Uhum. A gente trabalhou com todo tipo de produto. Eu tenho clientes que vão desde setor automotivo, setor calçadista, por óbvio, né? O Rio Grande do Sul tem aí uma tradição grande, gado, grãos, sebo, tudo que você pode imaginar, produtos eletrônicos, equipamento médico, enfim. E aí você vai conhecendo segmentos diferentes e países diferentes, né? Você lidar com um chinês, você lidar com um americano, você lidar com um francês, com um italiano, é muito diferente. O processo é o mesmo, né? Mas a coisa acontece num time muito diferente. Não, legal. Eu vou querer entrar um pouco mais nessas diferenças de culturas lá na frente, mas antes eu quero entender como é que você chegou no Canadá, então. Foi passar férias aí adorou o frio, né, quis... Não. Aqui foi paixão à primeira vista. Na verdade, eu tenho um grande amigo, que é o João, né, que hoje é meu sócio aqui na Pampa, e o João e mais um sócio brasileiro, o Tólio, que tinha recebido um estagiário aqui do Canadá, que é o Oscar, que é o nosso sócio canadense, né,
O Oscar, a formação dele é logística e o Tólio trabalha com grãos, né? Então, o Oscar foi para o Brasil para talvez viabilizar alguma exportação de grãos do Brasil para cá, ou alguma coisa assim. E ao final do estágio, ele falou para o Tólio, olha, né, a gente chegou à conclusão que não tem o que fazer, né? Porque o Canadá é um grande celeiro, né? E tem os Estados Unidos do lado. E a logística para o Brasil ela é muito complexa. Ele falou, mas eu acho que a gente podia exportar o churrasco, acho que a gente podia abrir uma churrascaria. E o Tólio procurou a família da Xeri, né, que é a família do João e os irmãos, eles já tinham negócios juntos, porque os guris têm transportadora no Brasil, né? E aí propuseram esse negócio o João na nossa turma, eu conheço o João desde os meus, sei lá, 15, 16 anos. O João sempre foi o cozinheiro da turma, né? Sempre gostou disso. E aí surgiu a oportunidade, então o João veio parou de trabalhar, ele é administrador, foi fazer curso de chefe, etc. O Oscar foi fazer também, nós temos a Universidade de Churrasco lá no Rio Grande do Sul, né? E foram se dedicar a isso. Em 2006, o João vem para o Canadá com a intenção de abrir a Pampa, né, a churrascaria, com esse projeto. Eu já conhecia o Oscar no Brasil. Quando eu cheguei aqui, eu cheguei em Vancouver. E amor à primeira vista, né? A gente veio de carro de Vancouver, atravessou as Rochosas, né? E foi para Edmonton. Eu me apaixonei pelo país imediatamente, né? Eu nunca tinha vindo ao Canadá. E aí, depois de uma semana lá, eu olhei para ele e falei assim, ó, vocês não querem mais um sócio? E ele falou, não, Paty, nós somos 3, né? A família dele, o Oscar e o Tólio, e a gente acha que esse negócio tá ok, a gente não quer outro sócio. Eu falei, ok, se você mudar de ideia, me fala. O João veio em 2006, teve problema, o visto dele não saiu, ele teve que voltar para o Brasil. Em 2008, ele volta para o Canadá, se emprega em restaurantes, né, para ter essa experiência aqui de trabalhar em cozinhas. O Oscar, nesse momento, vai trabalhar como server, como garçom, né? E aí, em 2010, eles encontram o lugar para abrir a primeira churrascaria. E o lugar era o dobro do tamanho. Então, em vez de ser uma churrascaria para, sei lá, 120 pessoas, virou uma churrascaria para 250, 240. E aí, eles precisaram fazer o dobro de investimento. E surgiu a oportunidade, ele lembrou de mim. Aí de repente, eles precisavam de mais um sócio, né? Aí eles precisaram de mais um sócio. Eu já tinha vindo aqui, eu conhecia todo mundo. E eu conheço o João, enfim, a gente tem uma longa trajetória, conheço os irmãos, conhecia a família, né, de longa data. E aí surgiu o convite na hora, eu disse sim, né? E em 2010 a gente abriu... incorporou as empresas, na verdade, e o restaurante abriu em fevereiro de 2011, a gente abriu a primeira Pampa Brazilian Steakhouse, né? E hoje nós temos 4. Então já estão com mais de 10 anos, então, aí no Canadá, com churrascaria no Canadá. Sim, 11 anos com churrascaria no Canadá. Eu, efetivamente, não trabalhava aqui, né? Eu terminei meu doutorado, eu defendi a minha tese em 2014, no final de 2014, e não, assim, sempre pensei um pouco em sair do Brasil, porque eu, né, especialmente depois que eu morei na Itália, a gente tem um peso de morar no Brasil, né, Juliano? Você não mora há muito tempo, mas eu acho que o Brasil é um dos melhores lugares do mundo para se ter negócio, porque se você trabalhar certo, se você se esforçar, você vai crescer. Você tem 200 milhões de pessoas, não é possível que, se você for minimamente competente, você não vai conseguir ter sucesso, né? Então, mas você tem um peso, que você carrega um Estado nas costas, né? O Estado te atrapalha, né? O governo te atrapalha ao invés de te ajudar. Você tem vários problemas de violência, etc., né? Então, depois de morar na Itália, eu comecei a ter puxa vida, é tão fácil, né? Poder ir e vir a qualquer hora da noite, do dia, e uma série de outras coisas, né? Começou a me bater essa vontade, mas, por outro lado, eu tinha um escritório de advocacia, né? A DDR, com o meu sócio Blair, que funcionando super bem, a Abrasport Sul, né, em pleno funcionamento. Você tem um certo padrão de vida, você é reconhecido na tua profissão, no que você faz, então é difícil
sair dessa situação cômoda, né? E o que te fez, então, largar tudo, né? Você falou, tinha negócio no Brasil, aqui você estava só como sócio investidora, então, bem ou mal, já tinha gente tocando negócio. Eles não, né, vou falar, entre aspas, eles não precisavam de você no dia a dia, né? Uhum. Não, claro que não. Não, Então, assim, o que te fez, então, deixar a família, deixar amigos, toda a vida se construiu lá para começar de novo no lugar novo? Eu acho que esse peso, né, de você. Não adianta, por mais que eu trabalhe, por mais que eu ganhe dinheiro, você vive num condomínio fechado, né, com segurança armado, você vai sair de noite. Se você tem mulher sozinha, né? Eu tenho um SUV no Brasil, você vai sair com o carro. Eu fui assaltada à mão armada dentro da minha casa em 2006, né? Então você começa a pensar essas coisas e pensa o que eu quero da vida, né? A partir de uma certa idade. Eu acho que até os 40, 45 eu não pensava nisso. Mas você pensa, pô, eu acho que talvez eu tenha aí mais uns 30 anos de atividade, né? De estar bem. Eu não tenho muita característica de que vá me aposentar cedo, né? Mas você também quer ter uma outra qualidade de vida, né? E eu vinha para o Canadá no mínimo 1, 2 vezes por ano, de 2010 para cá, eu vim direto, mesmo nos anos que eu fazia, quando eu estava fazendo doutorado na Itália, às vezes eu vinha para o Canadá e do Canadá eu ia para a Europa. Então, eu sempre vim muito, eu sempre gostei muito, eu gosto muito do Canadá, a cultura aqui, é um país de imigrantes, né? Quase metade da população é de imigrantes, então também não tem esse peso que tem um pouco mais aí nos Estados Unidos, né? As questões raciais, né? Toda essa outra violência, né? Aqui é muito tranquilo, a qualidade de vida é excelente. E aí em 2019, porque eu nunca tinha estudado inglês de verdade, né? Aí eu resolvi vir para o Canadá para estudar inglês. Eu vim para Vitória, eu vim para o Caribe do Canadá, né? Porque Vitória está mais próximo de Seattle do que de Vancouver mesmo. E eu morei lá 9 meses, fiz 6 meses de inglês e fiz um master de administração e business, né? E foi muito legal, me apaixonei pela cidade, inclusive. É uma cidade pequena, eu gosto de cidade pequena. E aí em 2019 eu estava me planejando para então em 2020 vir para o Canadá para abrir a minha empresa, né? E aí entrar com um processo de pedido de visto, porque você recebe primeiro um visto de trabalho e tal. É empresa de comércio exterior. De comércio exterior, do que, né, o que eu fiz a minha vida inteira. E aí, no verão, eu vim para cá, em agosto eu vim para cá, e a gente foi com os sócios, tivemos a oportunidade de visitar toda a costa leste do Canadá, que é fantástica, né? Normalmente a gente faz uma viagem, quer dizer, até a Covid, a gente tentava fazer uma viagem por ano, só os sócios da Pampa juntos, né? Para testar restaurantes, enfim, né? Viajava meio com esse olhar. E na volta eu estava aqui com os meus sócios, com o João e com o Oscar, e aí contei para eles dos meus planos e tal, e daí eles falaram, olha, Paty, quem sabe você não quer vir trabalhar com a gente? A gente não tem ninguém cuidando do marketing. Naquele momento nós abrimos a primeira em 2011, em 2015 nós abrimos a segunda aqui em Calgary, a segunda Pampa aqui em Calgary. Em 2017 nós abrimos a terceira loja, a segunda em Edmonton, é a Pampa Ellerslie. Em 2018 nós abrimos mais uma terceira loja em Edmonton, Pampa West, né? E 2019, setembro de 2019, pré-Covid, nós abrimos mais uma loja em Red Deer, né? Que é a cidade no meio do caminho aqui entre Calgary e Edmonton. Para quem não conhece tão bem o Canadá geograficamente, né? Ele é mais na costa leste. Costa oeste, não. Eu tô em Alberta. Nós estamos em Alberta. Alberta está do lado de BC. BC é a província mais a oeste do Canadá, né? Nós estamos, as consideradas províncias do meio são porque você tem lá Ontário, Quebec, né? Aí depois você tem Manitoba do lado, né? Aí vocês têm Estão mais pro lado do Pacífico, assim. Está mais pro lado do Pacífico. Aí vocês têm Saskatchewan, aí você tem Alberta, aí você tem BC, BC é a costa do Pacífico,
né? Nós estamos aqui, se você descer, né, de Alberta para os Estados Unidos, você vai sair em Montana, né, para te dar uma ideia geograficamente comparando com os Estados Unidos, né? Então é o meio oeste do Canadá, então. Meio oeste do Canadá, né? E aqui é interessante porque o nosso nome é Pampa. Para quem não sabe o que é a Pampa, é aquela região, o Pampa, né? Aquela região que começa no meio, mais ou menos, do Rio Grande do Sul, atravessa o Uruguai inteiro e pega um pedaço da Argentina, né? Esse é o Pampa, e a característica do Pampa é uma característica geográfica, né? A flatland é terras planas, muita fazenda, cultura do gado. No nosso caso lá, na América do Sul, a cultura do gaúcho, né? Que passa a fronteira, né? Ela está no Uruguai, ela está na Argentina também. E aqui na América do Norte, a gente tem as prairies que começam aí nos Estados Unidos e entram aqui no Canadá, pegam um pedacinho de Manitoba, pega Saskatchewan e terminam aqui em Alberta, né? Então a gente tem essa similaridade geográfica, região eminentemente de produção agrícola. Claro que Alberta é também óleo e gás, né? As maiores reservas do Canadá de óleo e gás estão aqui, né? Então, mais ou menos isso. O Pampa e as prairies são muito parecidas. Meio parecidos. Patrícia, sabe uma coisa que eu achei super interessante? Assim, eu sempre ouço falar que o negócio de restaurante é super complicado, né? Por vários motivos, seja pelo investimento inicial que você precisa ter para entrar, seja para você ter que gerenciar desperdício, né? Porque, de novo, estou lidando com comida, então, enfim, não usou, etc. Então, você tem que gerenciar muito bem seus custos. Mão de obra também, né? Porque, enfim, é uma mão de obra mais baixa, então deve ter uma rotatividade maior, etc. A taxa de mortalidade geralmente é alta também, né? Porque depende do lugar, depende se tem público. Então, assim, de novo, conheço muita gente que deu bem nesse negócio, mas eu sempre ouço bastante das dificuldades. E o que eu achei interessante é que assim, vocês, principalmente seus sócios, entraram nisso sem ter experiência nenhuma. Não é que assim, vocês tinham um restaurante no Brasil e vamos abrir um restaurante no Canadá, né? Ou com outras pessoas que eu conheço aqui que trabalhavam em churrascarias aqui como funcionários e aí saíram e abriram a deles, né? Vocês foram meio que assim, olha, a gente gosta disso, a gente quer fazer isso aqui, vamos embora. O que eu não sei se você fez parte dessa primeira história, assim, né? Mas assim, o que vocês aprenderam? É uma história muito bonita, vou te contar isso, assim. Na verdade, eu brinco que o Oscar se apaixonou pela mulher dele, a Suzana, que é brasileira, né? E pelo churrasco, né? Eu não sei o que aconteceu primeiro, eles que não me ouçam, né? Mas, assim, a história que o Oscar conta é muito interessante, porque o Oscar, ele é nascido em El Salvador, mas ele veio pequenininho para o Canadá, então ele cresceu aqui, né? Eu brinco que ele é o único canadense que eu conheço com cara de latino, mas a cabeça é de canadense, né? E o Oscar, então, foi para o Brasil, se apaixonou pelo churrasco, e o Oscar conta uma coisa que pra gente, especialmente para mim, que sou gaúcha, né? Acho que o resto do Brasil nem tanto, mas a gente que é gaúcho, a gente come churrasco todo final de semana, né? Fazer churrasco na casa dos amigos é uma coisa absolutamente comum, você faz isso direto, né? E esse hábito, isso também tem um pouco do brasileiro, de que a gente chega na casa dos amigos e a gente cozinha junto, seja fazer o churrasco ou cozinhar, tal. Você sabe, você morou em outros países também, e na América do Norte especialmente, eu te convido para jantar às 7 horas, você vai chegar às 7 horas, eu vou estar com a comida pronta, a gente vai sentar na mesa, vai comer a sobremesa, 1h30, 2 horas depois, terminou o jantar, e provavelmente você vai embora ou a gente vai bater mais um papo tomando uma bebidinha, e era isso. No Brasil não é assim, né? A gente vai fazer churrasco na casa dos amigos, chega às 10h30, 11 horas da manhã, sai de lá às 5h30 da tarde, né? Isso é do brasileiro. Mas o que chamou a atenção do Oscar é que ele se criou, então, canadense, né? E ele disse, no Canadá a gente faz churrasco individual, eu asso um pedaço de carne, né, ou um hambúrguer ou um pedaço de carne, para cada um tem o seu pedaço de carne. Vocês, no Brasil, vocês fazem uma picanha, ou uma maminha, ou que seja a carne que seja, você assa, você bota isso num prato, você corta isso, e você divide isso,
né? Você faz... Então, ele ficou muito impressionado lá atrás, né? Foi o que chamou a atenção nele, essa coisa de compartilhar, né? E aí ele ficou muito apaixonado de trazer esse conceito para o Brasil, o conceito da churrascaria. Sem falar que logo que ele chegou na primeira semana, os colegas de trabalho lá do escritório levaram ele para comer em uma churrascaria num domingo. E eles entraram, tipo, meio-dia e saíram de lá às 4 da tarde. Ele nunca comeu tanto na vida dele, ele passou 3 dias doente, né? Ele foi parar quase no hospital, né? E pagou, naquela época, talvez, o que representaria 10, 12 dólares, né? Então, ele achou aquilo tudo, aquilo encantou ele. E ele, de alguma maneira, dividiu isso com o Tólio, né? E o Tólio também teve essa visão empreendedora. E levou o negócio para o João, para os irmãos, né? E eles entraram nessa empreitada. Eu, na verdade, fui muito mais oportunista. Eu vi a oportunidade de fazer negócio aqui, né? Naquela época, 2006, quando eu cheguei aqui, o boom do óleo e gás era uma coisa absurda, né? A forma com que, por ser uma novidade, o canadense ele também é muito aberto, né? O canadense é um povo aberto a experimentar. Então, eu rapidamente me coloquei à disposição deles para fazer negócio, né? Embora tenha recebido não inicialmente, na hora e ele me disse até, Paty, a gente tem várias pessoas no Brasil e aqui, na própria família do Oscar, querendo investir, né? A gente não quer. E na época que ele me chamou, que eles me chamaram, por exemplo, por que você, né? Porque agora também, por que você me chamou? Ele falou, pela tua experiência em negócio, porque tu não é da área de churrasco, nenhum deles era, né? Então, ele queria alguém que pelo menos soubesse como se fazia negócio. E uma das coisas que ele me falou foi a coisa da taxa de mortalidade. Ele falou, olha, no Canadá, de 100 restaurantes que abrem por ano, sei lá, 60 fecham, etc. Eu falei, João, porque a gente era amigo, né? Então, quando você tem uma relação pessoal, você tem sempre mais cuidado, eu acho, né? E ele me falou várias vezes, você tem certeza? Eu falei, João, olha só, para mim é como botar dinheiro na bolsa de valores. Você ganha ou você perde, entendeu? Eu não tô me desfazendo de nenhum patrimônio e tal, não estou comprometendo a minha economia pessoal para investir nesse negócio. Então, o risco é calculado e eu sei que tem um risco disso não dar certo. Mas eu tinha certeza que ia dar certo. Por quê? Porque eu o conhecia, eu não conhecia o Oscar, depois tive o prazer de poder conviver e conhecer o Oscar, mas eu conheci o João, a capacidade de trabalho dele, e mais, eu vi esses meninos, o Oscar chegou no Brasil, sei lá, em 2002, né? Eu vi o esforço deles, eles mudaram a vida deles, eles foram para uma área que eles não conheciam nada, mas o João foi fazer curso de chefe, o Oscar foi fazer escola de churrasco, eles foram estudar, o Oscar voltou para o Brasil, eu lembro da mãe dele comentar do desprazer dela de ver um filho formado numa universidade trabalhando como server. Né? Para ela, como mãe, naquele momento, aquilo era muito difícil, porque o filho tinha estudado, por que ele ia ser server? Né? Para entender que isso é um processo. Então, eles ficaram, em 2006, quando o João veio, ele já veio também trabalhando, né? Em alguns restaurantes que aceitavam e tal. Eles mudaram a vida deles e focaram nesse negócio. E foram estudar, foram trabalhar como funcionários, claro que não em churrascaria, né? Mas eles foram entender do negócio. Mas foram aprender de baixo, né? Foram colocar a barriga no balcão. Foram aprender. E aí, Juliano, completando o que você falou, né? Eu já tinha essa visão antes de trabalhar na empresa, hoje eu sou gerente de marketing do grupo, né? Eu vou te falar uma coisa, é muito trabalho. Eu falo isso para os guris, né? Eu acho que o esforço que você faz, você tem isso que você comentou, além de você ter aquilo que você tem normalmente nos negócios, todo negócio precisa ter colaboradores, né? Os colaboradores, dependendo, por exemplo, na minha empresa, a Brasport Sul vai fazer 30 anos, eu nunca tive uma ação trabalhista. Isso no Brasil é uma raridade, né? Mas eu também tinha um nível de funcionário, o tipo de coisa que a gente faz dentro da empresa, você vai semeando isso, né?
mas não é fácil. Aqui você tem que lidar com a sua mão de obra, mas você tem um fator que é muito complicado, que é o cliente, né? Todo mundo tem cliente, eu tinha clientes e eu, no meu business, né, tanto na Brasport Sul quanto na DDR, a gente normalmente é mais exigido quando o cliente tem problema. Ou no caso da DDR, no escritório de advocacia, muitas vezes o cliente já vem com o problema, né? Chega na gente com o problema. E você tem aí todo o estresse do cliente e você tem que lidar, e ok. Com o restaurante, quanto mais clientes você atende, mais rentável você é, né? E aí você lida com absolutamente todo tipo de pessoa, né? Quem vai para o restaurante, normalmente as pessoas vão para se divertir, né? Mas às vezes as pessoas têm uma expectativa, a gente mesmo, né? De que é uma coisa e não é exatamente aquilo, né? Enfim, especialmente aqui que o conceito não é tão difundido como aí nos Estados Unidos, né? O conceito aí está desde o final da início da década de 90, final de 80, né? Então, diferente, a primeira fogo de chão que abriu o garoto propaganda foi o Bush pai, né? O primeiro presidente Bush, né? Então, um outro conceito muito diferente do que aqui no Canadá. Eu diria o seguinte, quem quer fazer uma jornada neste segmento tem que se preparar muito, tem que estar disposto a trabalhar muito. As pessoas às vezes têm a falsa ideia de que quem é o dono do negócio é quem menos trabalha. Quem pensa isso, desculpa. Talvez depois que o teu negócio entrou num determinado patamar, você conseguiu formar uma equipe, as coisas funcionem, mas você dorme com a empresa na cabeça. Eu costumo dizer isso, né? Você trabalha... Eu, quando comecei a Brasport Sul, eu trabalhava 12, 14 horas, 16 horas, né? Num dia que tem 24. Então, e na Pampa não é diferente. Às vezes, quando eu me dou conta, eu já trabalhei 10 horas. Porque, enfim, você fica totalmente envolvido. Primeiro, eu gosto de trabalhar, né? E tomo as coisas muito como um desafio e eu adoro desafios. A minha vinda para cá é muito um desafio, né? Eu estou atuando mais com marketing agora. Claro que o projeto era eu viria para cá, porque nós, então, estava te comentando, de 2017 para cá a gente estava abrindo uma por ano, né? E o mais difícil na empresa não é abrir o negócio, não é fazer o negócio dar certo. No meu ponto de vista, é a expansão. Pelo menos em restaurante, né? Por que é complicado? Porque você precisa reproduzir, né? O João, que é o nosso executive chef, né? Por mais que as receitas, por mais que tudo seja igual e os ingredientes sejam igual, a pessoa que está lá, né? A nossa chefe de cozinha em cada uma das lojas, são pessoas diferentes. E sempre entra, a comida tem sempre disso, né? Então, a padronização, ela é difícil. O staff, né? Você reproduzir nos seus gerentes. Todo esse processo, para qualquer negócio na expansão, não só para restaurante, mas eu diria especialmente em restaurante, pela quantidade de itens que você tem, né, de variáveis que você lida com a variável humana, você lida com fornecedor de alimento, de bebida, você com o cara que tira o seu lixo, com a limpeza, você tem que pensar eu, antes de participar desse negócio, eu achava o restaurante maior barato. Eu pensava assim, nossa, vou me aposentar e vou abrir um café. A gente tem essas ideias, assim, meio que românticas, né? É porque a grama do outro é sempre mais verde, né? Então a gente acha que, né, Eu ficava pensando, puxa vida, passo o dia inteiro resolvendo problema e trabalhando para não deixar os clientes ter problema, entendeu? Né? Fazer uma coisa mais lúdica. Desculpa, não tem nada de lúdico nesse trabalho, é trabalho muito duro, né? Falando de expansão, então, Patrícia, como é que vocês conseguiram financiar a expansão? Vocês foram financiando próprio vocês conseguiram algum empréstimo de governo? O governo tem algum apoio aí? Como que foi? Ou vocês conseguiram outros investidores? Não, a gente fez um trabalho solo, assim, né?
Quando a gente começou esse negócio, a gente estabeleceu algumas regras entre nós, né? Os investidores, né? O João e o Oscar são investidores e sócios operadores, né? Eles são os diretores da companhia, mas também são investidores. E nós definimos alguns valores, assim, algum impacto, né? Então, a nossa ideia inicial nesse projeto lá atrás, quando eu entrei em 2010, era abrir 10 casas em 10 anos. Tá, né? uma por ano. Fazer esse negócio. Uma por ano. Nós sempre olhamos muito pela história da Fogo de Chão, né? Que é uma história fantástica. E a gente tentou, ao máximo, ser extremamente autêntico. Nós somos, na maioria dos sócios, gaúchos, né? Então, a gente não pode se permitir determinados erros, né? Por exemplo, qual o erro, então, que o não gaúcho comete no churrasco? Agora você me deixou curioso. Não gaúcho, não posso falar isso, né? Mas especialmente os não brasileiros. E às vezes brasileiros. Não seria cordial da minha parte citar outros concorrentes, mesmo que de fora de Calgary, mas vou falar do Canadá, tá? Eu já fui em algumas churrascarias aqui no Canadá, inclusive em outras províncias, que você fala assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? Aí você conversa com um gaúcho, né, que vem te servir, porque todo cara que passa o espeto é chamado de gaúcho, né? Você conversa com a pessoa que está te servindo, aí você descobre que o dono é chinês, né? Ou que o dono, enfim, não é gaúcho e tal. E aí você... Carne ruim, vai da decoração ao que o cara serve, vai comer uma feijoada com gosto de curry, né? Acontece porque os donos são indianos, e aí você imagina para um brasileiro comer uma feijoada com gosto de curry, né? Então, esses erros, para nós, no nosso ponto de vista, pensando no core business, porque a Pampa, para nós, é a mais autêntica Brazilian Steakhouse no Canadá, e esse é o nosso slogan, né? A gente tem que tentar ser o máximo possível autêntico. Mas aí vamos voltar na expansão, então que eu te atrapalhei aí. Mas essa coisa da expansão é um pouco isso, né? Então você tem que reproduzir as coisas. Eu não posso... a minha picanha, que todas as lojas recebem, ela é a mesma, né? Mas se o meu Grill Master não fizer direito, ela não vai ficar tão boa, né? Então, é esse tipo de coisa. Como servir, por que cortar fino, que é uma coisa que às vezes a gente tem que explicar para o canadense. O cliente fala assim, eu quero grosso. Se você cortar uma picanha dessa espessura, fica ruim, fica duro. Por que a gente serve normalmente mal passado? Claro, a gente pergunta se o cliente quer bem passado, a gente obrigatoriamente vai servir bem passado, mas o gaúcho não come um churrasco, de forma geral, não come mal passado. Você corta uma picanha, você corta fininha, né? Tudo tem uma explicação. Mas então, o projeto inicial era esse e nós estabelecemos o quê? Lá atrás. Primeiro, até nós termos 10 casas, nós não vamos distribuir lucro. Nós tínhamos, sabe, a gente criou umas regras assim pesadas para os investidores, né? Mas que tinham sentido. Por quê? Porque a nossa expansão... Era para reinvestir no negócio, exatamente. Né? Então, o que aconteceu foi que nós abrimos a primeira e foi um boom, né? Nós tiramos o investimento em menos de um ano, praticamente um ano. Caramba! Foi realmente, a gente foi muito acolhido, o Edmonton nos acolheu, a gente teve um sucesso absurdo. Quando nós abrimos, a gente não abria, por exemplo, no domingo era dia de folga, a gente não aguentou 6 meses, a gente teve que abrir, a gente rodava a mesa 3 vezes na noite. Rodar a mesa significa, você tem 250 lugares, você senta quase 3 turnos. Final de semana era isso, era uma loucura, né? Isso foi muito, muito legal. E aí a gente queria abrir a segunda e aí demorou. E por que demorou? Porque a gente decidiu que ia abrir a segunda em Calgary. Calgary, naquele momento, em 2011, 12, né? Até a quebra do óleo e gás, que foi lá por 2015, final de 2015, nós abrimos no início de 2015, abrimos em fevereiro de 2015, janeiro de 2015, o Calgary era o maior PIB do Canadá, per capita,
né? Era a cidade com a melhor economia. Então, nós tivemos muita dificuldade de conseguir imóvel. E aí a gente acabou só conseguindo um imóvel que se adequasse, porque as nossas casas, nesse momento, eram todas para, no mínimo, 200 lugares, né? Então, a gente demorou muito para conseguir. Abrimos em 2015, abrimos em janeiro, e aí, assim, a gente pensou, nossa, agora vai, né? Porque o nosso faturamento no almoço já era uma coisa absurda, a loja rodando muito bem. E aí deu o crash do óleo e gás. Aí o desemprego foi absurdo, aí começou os problemas, a gente passou por isso, né? Mas não foi aquele sucesso que a gente imaginava. E daí depois, por uma questão de expansão, por ser mais fácil, nós preferimos ficar na província de Alberta. Porque você sabe que no Canadá, assim como nos Estados Unidos, as legislações provinciais elas são diferentes, né? Você tem uma lei federal, mas efetivamente toda a operação, cada estado tem sua tributação, álcool é diferente, tudo é diferente, né? Então a gente preferiu seguir a expansão aqui e essa expansão começa a decolar mesmo, a gente começa a abrir uma casa por ano em 2017, quando a gente abriu o Ehlers, e aí em 2018 a gente abriu o West, 2019 a gente abriu o Red Deer, e aí veio a Covid, né? E aí veio a Covid e a gente achou que... Aí sim, aí o governo do Canadá foi fantástico, desde o primeiro mês a gente recebeu apoio, né? Você provava que você tinha perda, e aí o governo financiou boa parte do nosso negócio. Que tipo de apoio o governo deu aí no Canadá? Porque acho que cada país reagiu diferente, né? Estou curioso para saber como o Canadá apoiou o pequeno negócio. Aqui foi fantástico. Você imagina que a pandemia começou ali, inicinho de março, né? 20 por aí, né? Já no final de março o governo fez os primeiros anúncios. Inicialmente, o primeiro programa do governo, o governo pagava 50% do teu aluguel, você pagava 25% do teu aluguel e o proprietário do teu imóvel dava 25% de desconto. Mas era obrigatório esses 25%? Ou se o proprietário não quisesse? Sim, se o proprietário não quisesse, ele corria o risco da gente não pagar ele. Se ele não aderisse ao programa, eu não ia pagar ele. Nós chegamos a ficar 25 dias, 22 dias, sei lá, fechados, entendeu? Colocamos o to-go, mas você imagina, não tinha como. O faturamento. Quanto que é o faturamento naquela época? 90%, 95%? Naquela época, você quer dizer do... Março, abril de 20, alguma coisa assim. A gente estava super bem. Nossa, o nosso faturamento, para você ter uma ideia, caiu 70%. Mas aí, quanto caiu? Nos primeiros meses caiu 90% e a gente passou todo o primeiro ano, o faturamento caiu algo em torno de 70%. Ano passado, 2021, a gente recuperou um pouco, mas a gente ainda está faturando 40%, 45% que a gente faturava antes da pandemia, né? E aí o governo veio e falou assim, então, primeira coisa, esse auxílio, porque custo de aluguel nesse business, né, é uma das coisas altas, seja aluguel ou mesmo que você esteja um mortgage, né, você financia o seu imóvel, isso é um custo alto. E aqui no Canadá existe muito essa cultura comunitária, a gente não teve nenhum landlord que falou, eu não quero, né, de jeito nenhum, e também tem a sua responsabilidade, então, o dono do imóvel perdeu 25%, a gente pagou 25%, tendo faturamento ou não, e o governo pagou 50% a fundo perdido, o governo autorizou botar todos os funcionários no layoff, né, que seria... como é que eu vou explicar isso? Seguro-desemprego. Mas você não está demitindo num primeiro momento, e ele dobrou o prazo, porque o layoff é uma coisa que sempre existiu aqui, não existia no Brasil, né? Mas você colocava, então, o funcionário em layoff, não mais por 2 ou 3 meses, mas por 6 meses. E o governo passa a pagar esse funcionário. Então, você desonera totalmente a sua folha no primeiro momento, você desonera o meu maior custo, e aí tem uma outra coisa interessante, que junto com o aluguel a gente paga as utilities, né, luz, água, gás, normalmente, só teve um dos nossos imóveis que isso não é incluído, então o governo pagava tudo isso também, né, teve um imóvel que a gente paga a parte, que a gente teve que continuar pagando, porque especialmente por causa do clima aqui você mantém, né, ar-condicionado, luz, toda a estrutura
funcionando. E aos poucos o lockdown foi diminuindo e o governo foi ajustando esse programa, mas de forma geral, Juliana, era assim, eu provei que, sei lá, eu faturava 100, tá? Tô faturando 20. Desses 80, o governo me pagava 60. E me pagava, não é financiamento, não é fundo perdido. Eu não tenho que devolver esse dinheiro. O governo me deu um empréstimo. O governo sim deu um empréstimo, eu não lembro agora o número exatamente, mas alguma coisa em torno de você recebia, tudo depende do teu faturamento, da quantidade de funcionários, tinha uma série de regras, tá? Vale dizer o seguinte, no final do layoff, você podia demitir o funcionário, ou o funcionário poderia não querer voltar. A gente teve as duas coisas, né? Você imagina que antes da pandemia, eu tinha algo em torno de 240, 250 funcionários, né? Hoje, que a gente já voltou a recontratar, a gente tem algo em torno de 150. Então, você podia demitir, não interessava, o funcionário ficou lá 6 meses em layoff, chegou no final do layoff, você fala, olha, infelizmente eu vou ter que te demitir, né? Você não era obrigado, como no Brasil foi, que o governo te deixava botar o funcionário lá num seguro-desemprego, mas se você ficava 3 meses com ele, você não poderia demitir ele pelos próximos 6, alguma coisa assim, né? E o financiamento, era o dinheiro que o governo deu era alguma coisa assim, tipo, por loja, né? E aí o governo te dava, vamos dizer, 100, desses 100 você só vai pagar 80, né? Tipo, o governo te dá um valor, dependia do tamanho da empresa, etc. E aí você tem prazo para pagar, acho que, se não me engano, um ano e meio, para começar a pagar. E quando você for pagar, você não vai pagar os 100 que você recebeu, você vai pagar 80% disso, né? E teve mais um dinheiro livre da província. A província deu um valor, não lembro se 10 mil, 5 mil, 20 mil, não lembro, também por estabelecimento, que a província deu o dinheiro. Não precisa voltar nenhum dinheiro. Então, eu diria que se a Pampa tivesse no Brasil, também porque no Brasil não teve lockdown, as pessoas reclamam, mas não teve lockdown. Aqui teve lockdown mesmo, né? Se a gente estivesse no Brasil, eu não sei se a gente ia ter um ou 2 restaurantes hoje, né? Claro, pensando no lockdown, né? Pensando no que a gente teve aqui, né? Então, nesse sentido, eu brinco sempre, a gente está na província de Alberta, a gente deve dizer, a gente tem um imposto aqui, ele é o imposto federal, né? Ele é 5%, eu não tenho imposto provincial, isso seria como um IVA, talvez um ICMS no Brasil, só que no Brasil eu pago 18 de ICMS, tenho PIS, COFINS, né? Aqui não. Aqui você tem, em Alberta especialmente, você tem um imposto provincial, que é 5%, federal, que é 5%, você não tem imposto provincial e, evidentemente, você vai pagar sobre o lucro, né? Aí na pessoa física, na pessoa jurídica, né? Isso normal, mas você não tem outra carga tributária. Entendi. Ou seja, no final do dia o governo teve um papel fundamental para manter os pequenos e médios negócios funcionando, né? E sabe quando é que isso terminou? Que isso é o mais incrível. Para as empresas, de forma geral, eu acho que isso terminou lá por dezembro de 2021. Eu não lembro exatamente, mas para nós, quem é da hospitality, né? Hotéis, restaurantes, lanchonetes, cafés, toda essa área, né? Que essa indústria né? Esse benefício durou até maio, até o final de maio deste ano. Então, foi 2 anos e 2 meses, praticamente, né, de apoio. Um colete salva-vidas, né? Não, que é o papel do Estado, né? Assim, para ajudar. Aqui o Estado te ajuda, né? Aqui o Estado te ajuda. Apesar do imposto ser bem alto, né? Você falou talvez do imposto de 5%, etc., mas acho que o imposto de renda, essas coisas, é bem alto, né? Assim. Mas olha só, no Brasil, na pessoa física, você paga 27,5%, só na pessoa física, né? Aqui eu acho que a alíquota máxima na pessoa física é alguma coisa em torno de 32%, 33%. Só que aqui a saúde é pública, a educação é pública. Não tem comparação, né? Aquele velho trade-off, né? Assim, você paga muito, mas você tem contrapartida. No Brasil, você paga muito, mas você não tem a contrapartida. Não, né? E no Brasil o governo é teu sócio. Se você ganhar ou perder, especialmente se você é pequeno e médio empresário, você está no lucro presumido, né? Você vai pagar imposto sempre.
se você está dando prejuízo ou não. O governo nunca alivia. E aqui as coisas funcionam de uma maneira... Pela primeira vez eu vi uma coisa que para mim é inédita. Na pessoa jurídica, eu tenho uma holding aqui, eu recebi um cheque do governo. Porque no ano passado eu tive despesas na holding e tal, e eu recebi dinheiro de volta do governo. Eu falei, que é isso? Eu liguei para o meu contador, olha só, estou recebendo um cheque aqui, acho que é um cheque do governo. Ele falou, claro, você tem ressarcimento a receber. Eu falei, mas na pessoa jurídica eu não vou abater isso. Não, o governo paga de volta. Então, muito diferente, né, Juliano? Outro mundo. Outro mundo. Patrícia, eu vou meio que mudar um pouco de assunto, que eu queria... Você fala um pouco das suas empresas e, pelo que eu entendi, você sempre teve sócios, né? Seja na Brasport, né? Seja agora na Pampa, etc. E sociedade também é um negócio complexo, né? Se você não tiver as pessoas certas, e acho que mais do que isso, se você não tiver bem definido as regras, a governança, né? É difícil de funcionar. O que você acha que é importante para uma sociedade funcionar bem? Eu acho que, enfim, no Brasil, na Brasport Sul, eu sou majoritária, né? Na Pampa, eu sou minoritária. E na Dávila e da Rosa, no nosso escritório de advocacia, nós fomos durante muito tempo, quando abrimos meio a meio, né? Exatamente. Então, já vivi todas as posições, de majoritário a ter uma sociedade igual e minoritário. Eu acho que fundamental é a transparência, né? Para mim, isso é fundamental. Primeiro, você precisa estabelecer regras, todos têm que estar confortável com essas regras, e à medida em que você aceitou essa regra, e aí não interessa se você é majoritário ou se você é minoritário, as regras são para ser seguidas. Porque no Brasil a gente... mas e se? E se, né? O jeitinho, mas e se? Não dá para ser um pouquinho... Não. As regras estão ali e elas devem ser cumpridas. Elas podem ser mudadas. Mas vocês sentaram antes e discutiram, sei lá, os 10 mandamentos da... Mais ou menos assim. A Brasport Sul, eu iniciei com 2 outras sócias. Primeiro saiu a primeira sócia, ficamos em 2, né? E aí eu comprei a parte da minha sócia, e aí naquele momento eu falei assim, não quero mais saber de sócio. Botei a minha mãe, né? Porque naquela época no Brasil, para ter uma limitada, botei a minha mãe, que era mais para ter a limitada, né? Quando eu resolvi, então, abrir a sociedade, a minha mãe sai e entram os meus novos sócios, né? O Leandro, a Melissa e a Dani, né? Efetivamente, eu preparei a empresa para isso, a gente preparou um contrato social, e aí, se advogado ajuda, né? Eu preparei as regras e mais, eu não falei assim, agora eu demito vocês passam a ser sócios. Não, eu fiz uma oferta de negócio para eles. Falei assim, vocês vão comprar as cotas de vocês. Entendeu? E todos pediram, os 3, né, pediram demissão e compraram as cotas deles, claro, podendo pagar isso no decorrer do tempo. Mas por quê, Juliano? Porque no meu conceito, e esses são os meus conceitos, né, a empresa não pode dar benesses, a empresa é um negócio. Ela tem que ser bom para todo mundo. Eu te falei, eu tive empresa há 30 anos, eu nunca tive uma ação trabalhista. Então, eu sempre tive uma linha de conduta, para mim, também muito estrita. As regras na empresa sempre foram muito rígidas, né? Quando eu fui para a Pampa, quando eu cheguei na Pampa, que daí eles me convidaram e eles já tinham uma ideia, a gente sentou e eles me mostraram, olha, a gente tem essa ideia, as regras vão ser essa, que você acha? A gente discutiu e eu falei, ok, né? Então, à medida que você agree, né? À medida que você concorda com as regras elas têm que ser seguidas, né? Hoje, aqui, por exemplo, quando eu vim para a empresa, os diretores da empresa são o João e o Oscar. Quem decide no final das contas são eles, né? Eu decido aquilo que diz respeito a mim, ao marketing, a gente trabalha muito juntos, evidentemente que eles, por exemplo, jamais tomaram, é engraçado isso, a regra diz que eles podem decidir tudo sozinhos, né? Mas eles jamais tomaram nenhuma decisão estratégica sem consultar os outros sócios. Então, eu acho que vai muito do respeito que você estabelece entre as pessoas. Você precisa respeitar o outro, seja ele um minoritário ou seja ele majoritário,
né? Eu acho que o respeito permeia tudo isso e a transparência, né? Se eu não estou gostando de alguma coisa, eu tenho que falar, olha, isso aqui para mim não está legal. A gente, e agora na Brasport eu faço isso com o pessoal, porque como eles estão, eles praticamente tocam um negócio, embora eu seja majoritária, basicamente eles trazem um assunto para mim, mesmo que eles tenham o poder de decisão, e a gente decide em conjunto, ou eu falo assim, não, decidam vocês, e na Pampa, o João e o Oscar sempre tiveram poder de decisão, mas eles traziam sempre para os sócios investidores, e o mais engraçado, eu acho que eu sou uma pessoa, né, também de sorte, todas as decisões, isso com o meu sócio, com o Blair também, todas as decisões sempre foram de comum acordo, né? Ou pelo menos a grande maioria delas, né? Então, isso eu acho que passa pelo respeito. Se você não respeitar o teu sócio, mesmo que ele seja minoritário, especialmente se ele for minoritário, eu acredito que o caminho para o insucesso ele é enorme, porque você não pode, mesmo, né, dentro de casa, na sua família, o respeito para mim é uma palavra fundamental, né? O olhar para o outro, não é só o que eu penso, o que eu quero, não sou só eu que estou certo, né? Então, ainda que eu esteja certo, o outro tem que ter a possibilidade de expressar a voz, entendeu? E eu brinco, isso eu aprendi, sei lá, não lembro mais nem com quem, mas a gente tem 2 ouvidos e uma boca para ouvir mais, né? Eu falo muito, não sou exatamente o melhor modelo, mas ouvir o outro é muito importante, né? A diferença do escutar e ouvir, enfim, né? Legal, legal. E também vou continuar um pouco fora do mundo churrascaria, mas eu tenho curiosidade em saber de uma coisa, né? Você passou por vários, né, fez negócio com vários países, né, teve oportunidade de morar, né, morar na Europa, morar aqui no Canadá, etc. O que você acha que é o maior ou os maiores erros que um brasileiro comete quando ele vai fazer negócio no exterior? Que pergunta inteligente, né? Muito inteligente a tua pergunta. Obrigado, vamos fazer um corte disso Nossa, aí, pessoal. não. Porque agora você me botou numa saia justa aqui, né? Mas, assim, eu acho que culturalmente, né? Eu acho que o brasileiro tem uma coisa que ela é fabulosa, né? Mas ao mesmo tempo que é um bônus, é um ônus também. O brasileiro é muito esperto, né? A gente, no Brasil, para você fazer uma empresa dar certo, eu posso falar isso com a maior tranquilidade, que há 30 anos eu tenho empresa no Brasil, né? Você mata um leão por dia, né? Você tem tanto problema, tanta coisa para se preocupar, é um governo que muda toda hora uma regra, isso é assim há 30 anos, tá? Não estou falando, não interessa se o governo é de direita ou de esquerda, não, é uma cultura burocrática, enfim, né? Você acaba tendo que fazer 1000 coisas para sobreviver, né? Então você acaba sendo muito flexível, você precisa ser rápido, você para crescer você tem que fazer muita coisa. Isso nos dá uma capacidade de trabalho muito grande, né? O brasileiro tem uma cultura, a gente é muito expansivo, a gente é muito alegre, né? Eu sinto muita falta disso, essa coisa. Só que isso, quando a gente olha para um outro lado, e você chega tanto na Europa, eu vi isso na Europa, eu vejo isso aqui no Canadá, as coisas têm um outro time, tá? As coisas têm um outro time. Então, e eu brinco, né, com o Marcelo, que é o canadense, que eu aprendi com o Marcelo, que o canadense, Marcelo da Lucalex, né, que o canadense tem os escaninhos, né? Porque cada coisa tem seu lugar. O brasileiro começa aqui, vem para cá, vai para lá, sobe, desce, atravessa, volta, e aí volta para lá. A gente tem essa flexibilidade. Só que não significa que a gente é mais competente. Tá? Eu acho que o brasileiro tem que cuidar um pouquinho para não se achar mais esperto, tá? Para não achar que, não, mas eu faço isso com a mão nas costas, mas isso, aquilo. É uma certa arrogância, então, é isso? Eu diria que essa coisa de que
dá uma certa arrogância, sim, né, de que eu posso mais, que eu faço melhor, de que eu isso. Cuidado com isso, primeira coisa, tá? Nós não somos piores nem melhores do que ninguém, tá? Quando tu vem para um outro país, eu diria o seguinte: aprenda sobre a cultura, entenda como é que as coisas funcionam. Né? Perceba, por exemplo, eu quando estudei em Vitória, é muito engraçado, porque a gente é brasileiro, eu sou uma pessoa que falo e toco, tinha o péssimo hábito de tocar nas pessoas, né? A gente fala e vai para perto da pessoa, uma fila no Brasil, a gente fica assim um do outro, né? Aí eu venho estudar em Vitória, e Vitória é na British Columbia, em BC, né? Também uma cidade, talvez eu acho que BC seja a província mais britânica do Canadá. Eu tive a oportunidade de conhecer rapidamente, pelo menos, todas as províncias. Eu sinto isso, né? Especialmente Vitória. E aí eu tinha uma professora, e um dia conversando sobre isso, sobre jeito e tal, sobre ouvir mais, falar menos. E aí ela falou uma coisa, ela falou assim, olha, aqui no Canadá, a nossa áurea, ela é do tamanho do braço, eu estico o braço. Você não chega para falar com uma pessoa além da distância do seu braço. Né? E se você olhar as filas aqui, as pessoas, antes mesmo da Covid, as pessoas ficavam mais distantes, né? E olha, eu vinha para cá, em 2019, eu vim para cá a primeira vez em 2006. De 2010 eu vinha 1, 2 vezes por ano. Então não é que eu não vinha para o Canadá, mas só você morando no lugar para você perceber, né? Então, essa coisa que, por um lado, no Brasil é muito legal, a gente é muito aberto, a gente é muito expansivo, a gente convida as pessoas para casa da gente. Aí você acha que teu colega de trabalho, você vai trabalhar a vida inteira do lado dele, talvez 1 ano, 2, e você não vai saber nem se ele tem um filho da idade do seu ou não, como um colega brasileiro aqui contou, né, da experiência dele no trabalho, que o colega dele, quando o filho dele nasceu aqui no Canadá, ele mostrou a filha, ele mostrou foto para todo mundo, contou para todo mundo no escritório e tal. Na festa de final de ano, quase 1 ano depois, na festa de final do ano, o colega do lado dele, né, estavam as famílias, estava com uma criança, com um bebê, mais ou menos da idade da filha dele. Aí que ele descobriu que mais ou menos na mesma época que a esposa dele teve filho, o colega dele do lado teve e ele nem sabia, porque as pessoas não falam da sua vida pessoal, né? Então, o que eu diria é essa cultura, se você fizer um currículo e mandar para uma empresa com a sua foto, aqui não vai pegar bem, entendeu? Você, no teu currículo, você não precisa colocar se você é casado ou é solteiro. Ninguém numa entrevista de trabalho aqui vai te perguntar esse tipo de coisa. Porque aqui se prima a primazia do direito individual, né? O Canadá tem muito isso. Então, são muitas coisas que para nós são simples, né? Ou são de um jeito, e a Europa também, né? Eu morei na Itália, a Itália é muito mais latina, né? Mas também é diferente, tem lá os seus regramentos, né? Então eu diria para o brasileiro, olhe o ambiente, perceba o ambiente que você está, qual é o país, como é que a cultura funciona, como é que as coisas funcionam, onde você está, né? Porque provavelmente haverão grandes diferenças culturais. E aí, num business, quando você vai fazer business, é como, né, os países orientais, China, Japão, os países da Ásia, quando você entrega o seu cartão. A gente entrega um cartão de visita assim, né? Pega o cartão e entrega para a pessoa. Quando você vai para países asiáticos, você pega o cartão com as 2 mãos. Se você der um cartão para o japonês, né, entregar um cartão assim para ele, é quase ofensivo. Então, como é que você vai conseguir fazer um business, estabelecer uma relação, às vezes, que precisa de confiança, etc., num outro país, se você não souber o básico? Então, eu diria, tente aprender ao máximo para o lugar onde você está indo, né? Sobre a cultura de negócios, como as coisas funcionam, que isso talvez te ajude muito. Né? A gente, com a Pampa aqui, uma coisa que sempre os guris primaram, a gente é uma churrascaria brasileira e a gente adora atender brasileiros, evidentemente, mas 80% do nosso cliente ele é canadense. Né? Então, eu acabo tendo aqui mais carnes, por exemplo, com
com alho, com um molhinho de alho, com isso, porque se eu servir só a picanha nossa é tradicional, ela é autêntica, ela é só com sal, né? E alguns outros cortes. Mas se eu não colocar um bacon enrolado num frango, num filé, para eles parece que está faltando alguma coisa, né? Então a gente faz pequenas acomodações. Eu diria isso. Pense quem é o seu público. Você está vindo para outro país, com quem você vai trabalhar? Ah, não, eu estou vindo aqui, eu vou abrir uma churrascaria, eu só quero atender brasileiro. Bom, então não vai precisar se preocupar com isso, mas vai ser muito difícil, né? Eu diria isso, Juliano. Legal, bacana. Patrícia, esse papo tá muito gostoso. Toda a conversa de filé, picanha, maminha, bacon, tá me dando uma fome danada. Mas eu quero respeitar o seu tempo aqui também. E aí, pra gente finalizar, eu tenho um quadro que eu chamo de As Rapidinhas. Então, são 4. Eu devia ter me preparado para ele, esqueci. Agora vai ter que ser vai ter que se virar nos 30 agora, então. O que você, apesar de você estar há pouco tempo fora, né, mas também viveu na Itália, etc. Quando você estava fora, o que você sente falta do Brasil? As pessoas, a única coisa, né? As pessoas, mas é basicamente as pessoas, né? Os meus amores, os meus amigos, os meus sócios, essa convivência. Isso, se eu pudesse trazer todo mundo comigo, eu traria, né? Sem dúvida nenhuma, as pessoas. Legal. Eu vou mudar essa pergunta um pouquinho. Sabe? Geralmente eu faço pergunta assim: você descobriu aí no Canadá que agora você não vive sem, né? Mas eu queria saber assim, o que você viu na sua experiência internacional, né? Seja morando fora ou seja de negócio, que você gostaria que o Brasil tivesse? Liberdade de ir e vir. Segurança, resumindo a segurança, né? Eu acho que uma coisa que eu não abro mais mão, e isso aconteceu lá na Itália, né? Embora alguns colegas meus dizem, não vai em tal lugar que é perigoso e tal, né? Eu falo para vocês não sabem o que é perigoso. Mas, enfim, eu acho que a segurança, o que eu falo é a liberdade de ir e vir, porque aqui eu vou receber uns amigos agora e a gente vai para Vancouver de carro e de lá eles pegam um voo para Seattle, né? E eu vou voltar, sei lá, 2.000 quilômetros sozinha dirigindo. Né? E não estou preocupada se eu vou dirigir de dia, de noite. Eu saio de casa aqui, eu estou relativamente perto do centro, estou a uns 2 quilômetros do centro, é um outro bairro, mas eu estou próximo do centro. Eu saio para jantar, às vezes a pé, volto para casa 10, 11 horas da noite, tranquilamente. A liberdade de ir e vir, para mim, isso eu acho que eu não sei se eu consigo mais viver sem. Legal, muito bacana. E que conselho que você daria para quem quer empreender no Canadá? Primeiro, tá? Planeje, brasileiro não tem mania de não planejar, faça um belo business plan, tá? Saiba o que você quer fazer e de preferência, seja especialista, né? Foque em uma coisa, especialmente se você for trabalhar com serviços, né? O Canadá tem espaço para tudo, né? Mas aqui o que a gente vê, as pessoas são especialistas, tá? A Pampa é uma churrascaria e nós vamos ser uma churrascaria e vamos morrer como churrascaria, né? Esse é o nosso negócio. A gente não vai na Pampa, sabe? Não vai ter a Pampa Pizza. Difícil. Se a gente for fazer a pizza, vai ser a pizza com outro nome que não tem nada a ver com Pampa, né? Então, a gente até abriu uma cafeteria em Edmonton, que é a Bite of Brazil, by Pampa, por causa do pão de queijo, né? Que é uma coisa que aqui eles amam e tal. Então, nasceu com a ideia do pão de queijo. Mas digamos assim, é quase uma coisa muito próxima, né? É café do Brasil e tal. Mas na área de serviço, para você ter uma ideia, eu tenho um grupo de executivos aqui em Calgary que eu participo e tem um colega que ele é o executivo-chefe de uma empresa americana, você deve conhecer isso, e eles são especializados apenas em verificar, em auditar as empresas para diminuir despesas. Eles só fazem isso. Se você pedir para ele fazer outra coisa, ele não faz outra coisa, né? Então, para mim, até às vezes é difícil explicar a minha experiência profissional aqui, porque né, eu sou publicitária de formação e advogada, despachante aduaneiro, especialista em logística internacional, aduana. Na cabeça deles, é que nem quando eu falei aqui, quando eu falo aqui, que eu fiz 2 faculdades à noite, as pessoas olham para você e falam assim, como é que é? Como assim estudar e trabalhar ao mesmo tempo? Então,
essas coisas não funcionam. E eu diria assim, pense no que você quer fazer, faça um belo business plan, mas pense em especialização. Pense em fazer alguma coisa que você vai ser único. Se você chegar aqui, ou quem vem para trabalhar, né? Um cara vem com um mega de um currículo e se candidata para uma vaga, sei lá, de server na Pampa. Na Pampa talvez não, porque a gente é um pouquinho mais. Você vai para uma empresa tipicamente canadense, o cara jamais vai ser contratado. Se ele é muito qualificado para a vaga, o cara reprova porque está qualificado demais. Entendi. Né? Eles Uhum. querem um especialista. Então eu cuidaria com isso. Eu cuidaria, primeiro, um belo business plan. Entenda o seu mercado, faça o dever de casa que a Pampa fez, né? Que os guris fizeram lá no início, e a chance de sucesso ela é muito grande, eu acho. Bacana, boa dica. E, Patrícia, por fim, tem algum filme, um livro, um podcast que você gosta para deixar de inspiração aqui para quem está ouvindo a gente? Então, eu acho muito importante, Juliano, eu leio muito sobre business, evidentemente, né? Mas eu acho que eu tenho procurado ler mais coisas fora, né? Porque eu acho que a gente é um todo. E você, às vezes, tem cada insight lendo coisas diferentes, né? Então, um livro, eu estou relendo agora em inglês, eu li em português, e é 21 lições para o século XXI, do Harari, né? Que eu gosto muito dele, eu li outros livros dele, mas o 21 lições para o século XXI, eu acho que ele junta um pouco de história, filosofia e de futurismo, né, de tecnologia. Eu acho que é uma leitura bem interessante. E se eu puder fazer uma propaganda, eu diria para o pessoal, especialmente quem está no Brasil, está passando agora lá o documentário do Felipe Mazetti, que é o Cavaleiro das Américas, e a história desse menino é muito legal. Ele cavalgou 25 mil quilômetros, né, do Alasca à Patagônia, mas ela é uma história que, para a gente que é empreendedor, né, ela é uma história de ter um sonho e como realizar um sonho e jamais desistir, né? É uma história muito bonita, eu acho que ele tem um livro também, não sei se, acho que sim, mas o documentário dele foi lançado agora em Barretos e está percorrendo o Brasil, e é uma história muito bonita de um brasileiro que atravessou as Américas. Acho que foram três pessoas que fizeram isso, ele é o mais jovem, o cavaleiro mais jovem que conseguiu atravessar as Américas montando o cavalo. Boas dicas. Legal, a gente vai compartilhar com o pessoal aqui. Boas dicas. E, Patrícia, então, falando em merchan, deixa o seu merchan aqui, aonde o pessoal te acha, onde o pessoal acha a Pampa. Nós temos no Brasil, situados em Porto Alegre, mas trabalhamos no Brasil inteiro. A Brasport Sul, assessoria em comércio exterior, nós somos agente de carga, despachante aduaneiro e trabalhamos muito com projetos, né? A Dávila da Rosa, a DDR Advogados, que é o meu escritório de advocacia, o Blair está lá, continua tocando, eu toco algumas coisas por aqui. E a Pampa Brazilian Steakhouse, né? Que nós estamos aqui em Alberta, então convidar o pessoal se vier para Alberta, nós estamos em Calgary, Edmonton e Red Deer, né? 3 das principais cidades. Edmonton é a capital da província, Calgary é a maior economia e Red Deer está exatamente no meio do caminho das duas. E a gente tem um prazer enorme, a gente adora receber brasileiro, então fica aí o convite. E você, Juliano, quando é que vem para o lado de cá? Porque agora você está na terra do churrasco, você está no Texas também, né? Agora eu tô comendo só Texas Barbecue agora, só com molho, não é a mesma coisa. Só com molho. Mas vai na fogo, você tem aí a fogo de chão, você tem. Você está Não, em Dallas? aqui tem bastante. Eu tô em Dallas. Dallas é a cidade que mais tem churrascaria. Vários ex-funcionários da Fogo de Chão abriram churrascaria. Exatamente. Aqui foi a primeira cidade que a Fogo expandiu nos Estados Unidos e aí muita gente saiu, né, fez a carreira na Fogo e depois resolveu empreender. Né? Tem bastante gente. Bacana. Patrícia, show de bola, muito obrigado, agradeço bastante aí pelo seu tempo, por dividir o conhecimento com a gente. Eu que te agradeço, estou aqui, muito obrigado pelo convite, para a gente estar dividindo um pouco essas experiências, e foi um prazer enorme, muito obrigada. Legal, obrigado. Gente, obrigado também para você que acompanhou a gente, né, de novo, toda segunda-feira a gente está lá no YouTube, no Spotify, no Apple, onde você ouve o seu podcast. Vai no canal, se inscreve no YouTube, Imigrandes.
Você também me acha no LinkedIn, Juliano Godoy, e também no Instagram, @jg.julianogodoy. Imigrantes fica por aqui. Obrigado, até a próxima. Tchau.